Vamos continuar, ainda olhando para alguns textos, e os irmãos que já vêm acompanhando, os que por acaso viram a partir de agora, nós estamos falando um pouco sobre a igreja, e nesses últimos domingos, últimos 2 ou 3, o nosso foco tem sido na nossa caminhada, no nosso viver. Nós, abertura do irmão Walter, se os irmãos lembrarem, abertura hoje, e tiverem uma boa memória, eu gosto muito, irmãos, quando o Espírito ele tem a reunião nas suas mãos. Amém? A gente percebe, a gente pode se reunir de muitas formas, e a gente percebe o Senhor sabendo o que tem para hoje. Vocês perceberão por alguns textos que vão ser lidos, que na fala do irmão Walter, o Senhor disse o que tem para hoje. Amém? Nós temos cada dia mais que nos conscientizar de assuntos que são básicos da fé. A fé é a esperança e a herança. Se nós pudéssemos, na ordem correta, hoje nós vamos falar de gerados, fé, herança e esperança. Não é nenhum título, não, que nós vamos ler aqui aos poucos os versículos. Mas na nossa caminhada, há alguns momentos em que nós, assim como o discípulo de Emaús, assim como essas mulheres que visitaram o túmulo de Jesus, estaremos profundamente tristes. E assim, já se estudou, já se escreveu, já se pregou, já se falou a possibilidade de, mesmo tendo o que nós vamos ver aqui, nós ainda temos dias de muita tristeza e de dor. Paulo, não somente ele, mas para lembrar dele, falou de dias difíceis, falou de dias onde se compreende querer mesmo tirar a própria vida. Todos nós, mais uma vez o Espírito foi muito feliz em dizer hoje no início, nós não sabemos de que forma você chegou aqui, nem como nós estamos aqui. Nós que temos pessoas, que eu espero que a palavra hoje ela não alimente somente você. A palavra hoje eu posso dizer que ela tem um objetivo duplo. Primeiro objetivo, te lembrar coisas que você já sabe, que você vai se alimentar, que espero mude a perspectiva de algo que você esteja vivendo, mas muito mais que isso possa alcançar outro. Irmãos, nós não sabemos com quantos irmãos nós vamos chegar no fim dos tempos reunidos. Não sabemos. Espero que muito. Mas a projeção não é boa. A projeção, dado o sofrimento, dado as lutas, o corre-corre do dia, as invencionices cada vez mais infantis no meio dos cristãos, a projeção não é boa. Então é muito bom se você está, e eu falo por mim que estou, em um grupo que busca a palavra, que olha para as Escrituras, que ama o Senhor, que quer olhar para Cristo, apegue-se a isso, agarre-se nisso, porque dias difíceis todos nós teremos, e todos nós precisaremos de uma coisa só, que já foi dito aqui, e eu só vou em várias palavras repetir quase o mesmo: o Senhor. Do Senhor. Toda a tristeza no coração do discípulo de Emaús foi desfeita quando eles ouviram e lembraram do que o Senhor tinha dito. Toda a
tristeza, toda dor, toda confusão mental que nós possamos passar. João, o homem que disse a maior revelação da Bíblia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há revelação maior que essa, irmão. Tudo que vier antes ou depois precisa desfrutar dessa frase. Tudo que veio antes apontava, falava, queria, almejava, ansiava por esse Cordeiro. Tudo é símbolo, figura, sombra, dê o nome que der, mas era por esse Cordeiro. Tudo que vier depois, se não estiver nesse fundamento do Cordeiro de Deus, que morreu e tira o pecado do mundo, também não tem interesse. Pois esse homem, preso, sofrendo, triste, só, chama um grupo de amigos que não devia ter mais, que era discípulo de João, que já não era mais para existir, mas tinha. E diz lá, vai lá, conversa com aquele homem lá, pergunta se é ele mesmo, ou se eu tenho que esperar por outro. Sempre que nós passemos por aquele texto, a gente tem que lembrar, irmãos, o quão difícil é sofrer. Mesmo tendo tido talvez a maior revelação que um homem já pôde ter, e da boca de Jesus foi dito que homem nenhum nascido no ventre de uma mulher seria maior do que João, ou foi maior do que João. Mas esse homem turvou-se a mente. Até por isso que Paulo diz que aquele que pensa está em pé, acredita que é forte, acha que não vai acontecer nada, ou pensa que tem uma certeza, ou já leu a Bíblia 372 vezes, conhece a catequese, ou seja lá o que for, cuidado, muito cuidado, porque nós somos muito fáceis, infelizmente, é triste falar isso para mim, somos muito fáceis de turvar nossa mente, esquecer o que o Senhor tinha dito. Não fazia, aliás, fazia pouco mais de 3 dias que Jesus tinha morrido. Pouco mais de 3 dias. E aqueles homens e mulheres já estavam desesperados ao ponto de não lembrar que ele disse que ao 3º dia ressuscitaria. Amém? Ô irmão, como é bom vir para cá. Como é bom cantar, como é bom ouvir, como é bom tomar esse pão, beber desse cálice, arejar a nossa mente, oxigenar o nosso espírito. Tudo isso é bom, mas isso só demora 1 hora, 1h30, 1h20. Saindo daqui, você desce do monte, lá embaixo é só demônio, é só peia, é só confusão. E se você não levou esse momento aqui a sério, suas forças serão bem menores lá fora. Não tem segredo, irmão, não tem muita coisa, não tem pozinho mágico. A vida cristã é isso aí, é esforço. Esforço. Há muita gente, há pessoas que nós poderíamos dizer o nome, que queria estar aqui hoje, não conseguiu. Não consegue, não tem força, não tem ânimo. Nem empurrando. Talvez se for buscar, bater na porta, buzinar, ainda vai dizer alguma coisa para não vir. Então graças a Deus que o Espírito tem conseguido nos vencer. Amém. E nos trouxe. Que nós também não somos melhores que quem está em casa, não. O Senhor que nos arrastou para cá. Arrastou. Pegou na orelha e trouxe. Deus tem misericórdia de nós. A carta hoje, irmãos, não é triste, mas é sobre isso que nós queremos falar. Sobre gerados, herança, esperança, salvação. 1 Pedro.
Na verdade era uma carta que eu ia ler no final, mas por algumas razões essa semana ficou para que fosse agora. 1 Pedro 1:3. A gente vai tentar falar apenas dos 9 primeiros versículos, 3 ao 9. Pedro, capítulo 1, verso 3. Se o Senhor permitir, vamos até o 9. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu vou lembrar. Para quem Pedro escreve a carta? Está lá em cima. Estrangeiros, homens que estão dispersos na Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia, pessoas que possivelmente podem ter se convertido no dia de Pentecostes, lá em Atos. Pode ter sido, não é certeza. E Pedro, nós não sabemos o que foi que perguntaram a Pedro, mas Pedro sabe de uma situação. Esses irmãos estão na peia, como diz no Ceará, na peia. Esses irmãos estão em grande sofrimento. Os irmãos dessa carta, irmãos, são pessoas, alguns perderam parentes, dinheiro, casa, membros do corpo desfigurados, nome social nem se fala, porque não. Esse olhar do mundo para nós cristãos é muito século 21. Nunca foi bem visto os cristãos, nunca. Aqui, muito pior. Irmãos que estão em grande angústia mental, física, perturbação em saber como pode, porque entenda, nós vamos passar por aqui e nós vamos ler e fundamentar o que eu vou dizer aqui. Uma das coisas mais terríveis que nos acontece como cristãos é se nós formos enganados. Não aqui, porque aqui nunca você vai ouvir isso. Mas se por alguma razão você for enganado de que a vida cristã é fácil, ela vai ser só de alegrias e prazeres e vai ser festa e festa. Não é assim. O Senhor Jesus falou muito mais de sofrimento para nós do que de bonança. O Senhor Jesus nos preparou muito mais para apanhar do que para receber. Na sua própria vida, nas suas palavras, o Senhor nos preparou para isso, para o sofrimento. E nós vamos perceber aqui o porquê. E esses irmãos não são diferentes de nós. Eu não sei como é que está a sua cabeça hoje. Mas hoje mesmo eu falei com 2 irmãos que estão reunidos conosco, que estão muito mal. Um lembrou de um jovem que eu e a Leide conhecemos, chamado Herbert, que nós tentamos ajudar. Mas não deu. Não foi possível. Ele não suportou dores. Sempre a gente conversava, eu dizia, Herbert, a Bíblia, Romanos, a gente estudou Romanos uns 6 meses, e ele ia lá para casa, e a gente conversava, ele amava o Senhor, mas a dor que esse menino sofreu, depois que perdeu o pai por Covid, a tristeza que abalou o coração dele foi tão grande, tão imensa, que ele não conseguiu resistir. E Herbert conhecia a Bíblia, conhecia, e Herbert sentava e cantava, tocava violão magnificamente. Os filhos crentes, esposa crente, enfermeira da Marinha, ele professor de 2 escolas, um dos melhores professores que eu já vi dar aula.
Não era dinheiro, não era nada. Era não saber lidar com dor. Não conseguiu. Enfraqueceu ao ponto de perder a vida. Irmão, o Senhor é nossa única salvação. Amém. É a nossa única força. Nos dias finais, ele tinha se afastado dos irmãos, deixado de reunir, não estava sendo pastoreado nem cuidado. Muito cuidado. Aqui pode ter muita gente, irmãos, que você não gosta. Aqui pode ter pessoas que você não vai com a cara. Aqui pode ter gente que você não suporta nem ouvir a voz. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não tem um lugar melhor para ser cuidado do que aqui. Quantas vezes ele sentou com ele, irmão, congregue, reúna, você sozinho não dá. Aqui não, aqui a gente grita, vê o irmão e corre. Aqui a gente diz, meu Deus, não aguento mais, vai dois na sua casa. Ore por mim, a gente joga no grupo, todo doente, faz alguma coisa. Se o pessoal perceber que é sério, vai no grupo lá, abraça, agarra, fica com você, mas você não está só. Se afastar, irmãos, é horrível, é triste. Mas o Herbert não entendia muita coisa. A gente estava entrando ainda nessa questão do corpo de Cristo, e ele muito resistente, muito decepcionado com pastores, com o evangelho, com cobrança, com dinheiro. O cristianismo bloqueou muito a mente daquele jovem, ao ponto dele não compreender o sofrer. Ah, mas vocês quer dizer que eu tenho que sofrer para crescer? Sim. Versículo 3, Pedro lembra uma coisa para esses irmãos, que é a base da nossa fé, uma delas. Bendito seja o Deus de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo sua grande misericórdia. Amém? Essa é a primeira coisa. Eu vou devagar, irmãos, eu não tenho pressa. Se não chegar no 9, não tem problema. Primeira coisa que nós queremos nos lembrar hoje, para mim e para você, é da misericórdia do Senhor. Amém? Às vezes não temos misericórdia nem de nós mesmos, nem do irmão. A gente é aquele servo que foi perdoado de uma grande dívida pelo patrão, mas pelo menor dos erros contra nós queremos esganar quem nos deve. Nós somos essas pessoas, mas o Senhor é grande em misericórdia. Amém? Irmãos, não importa quantas vezes você quis deixar o Senhor, abrir mão do Senhor, o Senhor continua grande em misericórdia. Haverá pessoas que eu e você vai olhar e dizer, merece a morte, merece morrer, não merece mais chance, não tem o que fazer. Talvez você aí sentado, algumas vezes pode ter dito por alguém que estava recebendo oração aqui, ah, mas para que vão orar de novo? Vai terminar, vai fazer a mesma coisa. Sabe por que isso sai da nossa boca? Porque nós não entendemos que o Senhor é grande em misericórdia. É grande. Sabe, não tem explicação nenhuma. As nossas, se o Senhor deixasse por nós, ele já tinha se acabado, irmão. Um acabando com o outro. Mas o Senhor é grande em misericórdia. Grande. Esses irmãos precisavam lembrar, sofrendo, perdendo tudo, aprisionados. Primeiro lembrar que eles servem a um Deus que é grande em misericórdia. Segundo, lembrar quem eles são. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Amém? Irmãos, eu não sou psicólogo. Tivemos alguns amigos, você deve ter. Mas a maioria desses homens que escreveram fala sobre isso.
acreditam que uma das coisas que mais falta no indivíduo que tira a própria vida, ou que perde a vida, ou que se desanima de tudo, é que ele não tem mais nenhuma esperança. Acabou. Não há mais esperança em homens, governos, remédios, nada. Não existe nada para ele que sirva para que ele continue caminhando. Então para ele é o fim. O que Pedro tenta resgatar nessas pessoas que possivelmente podem ter escrito para ele, alguém, é por isso que eu digo que essa palavra é para mim, você e para quem você possa conversar um dia. Alguém vai sentar um dia do seu lado em algum momento e te contar tanta dor, tanta tristeza, tanta luta, e você vai precisar de alguma forma apontar uma esperança para essa pessoa, se é que você tem. E Pedro está lembrando para esses irmãos que eles têm, embora as coisas estejam complicadíssimas, nós fomos gerados para uma viva esperança. Amém? Irmãos, tudo pode dar errado, mas nós não podemos esquecer de olhar para essa viva esperança. Lá no fim existe uma esperança. E ele continua dizendo o seguinte para nós: nos gerou para uma viva esperança pela... Aonde foi? Quando foi que essa esperança foi gerada em mim? Quando foi que eu fiquei uma pessoa esperançosa? Baseado em que eu vou dizer para alguém que eu tenho esperança, ou que eu tenho algo a me alegrar, a vislumbrar? Porque, irmãos, muitas coisas que nós apostamos nessa vida podem nos desesperançar. Às vezes colocamos nossas fichas todas no trabalho. Um dia o chefe pode chegar para nós e dizer assim: não, você não faz mais parte do nosso time. Muito obrigado pelo serviço prestado, pelas noites perdidas, pelas madrugadas, pelas aulas que o senhor deu, pelos 10 anos ou 5 ou 8 que o senhor teve aqui, mas nós agora temos outro planejamento. E a minha esperança era aquilo, era aquele salário, era... Não, é por isso que a nossa esperança não pode estar no lugar errado. É normal nós termos esperança em filhos, que eles serão, para onde irão, o que estudarão, o que vão fazer, e é normal, na maioria das vezes, as esperanças serem frustradas. A nossa esperança é Cristo. Porque muitas outras coisas, irmãos, esperança em governo, em político, em dinheiro, tudo pode ser nos tirado. E se você tiver uma esperança em alguma dessas coisas, o buraco que você pode entrar, o erro, é muito maior do que nós possamos suportar. Então Pedro precisava dizer para um grupo de cristãos prisioneiros, forasteiros, sem terra, sem casa, sem comida, desgostosos do mundo, que eles tinham uma esperança. Cristo tinha uma esperança. E ele continua dizendo que essa esperança, ela foi gerada na ressurreição de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Foi lá que fomos de novo gerados. Todos nós aqui temos uma data de nascimento. Eu nasci em 78, 24 de fevereiro, período do carnaval. Devia ser uma bagunça dos infernos aqui. Quando eu nasci, essa data marca um homem que, espero eu, continue morto. Todas as esperanças que eu e você tínhamos antes de nos entregar a Cristo não valem nada. Por quê? Porque fomos de novo gerados na sua ressurreição. Foi lá onde todos nós fomos gerados. É
preciso que nós lembremos hoje, irmãos, você e eu temos uma nova vida. Foi te dado, foi me dado. Se os irmãos precisavam lembrar, porque aquela vida medíocre que eles estavam vivendo não era somente aquilo que era para viver, mas vamos avançar e acompanhe o raciocínio de Pedro pelo Espírito com esses irmãos para nós. Versículo 4: e nós somos gerados em Cristo na sua ressurreição, para quê? Para uma herança. Herança. Nós, no mundo, Zé ninguém, vale nada. Negros, pobres, brancos, amarelos, não importa a sua cor. Se era rico ou pobre, não importa. Não valia nada. Não tinha direito a nada daquilo que importa. Mas ao sermos gerados de novo e feitos filhos de Deus, agora temos direito a uma herança. Irmão, você não tem nada, você olha de um lado para o outro, não tem nada, e alguém escreve para ti: ei, tu tem direito a uma herança grande. Tu tem direito a uma herança grande. E essa herança, ela tem duas características: incorruptível, incontaminável. Talvez na sua Bíblia a palavra é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Não se corrompe, não se contamina. Nada que pode acontecer a você, minha irmã, nada que pode acontecer a você, meu irmão, nada que essa terra possa produzir, o pecado, a ferrugem, a traça, nada que eu e você possa fazer mexe nessa herança. Nada. Tudo ao nosso redor pode se decompor, até o nosso corpo pode se decompor, se desfazer, seja pela idade ou pela doença, mas nada mexe com essa herança. Nada. Irmãos, Pedro quer levar essas pessoas de um estado de pobreza miserável, emocional, espiritual e física, para o lugar certo. O lugar é aqui. Vocês foram nascidos de novo, nascidos pelo Espírito, ressurretos, filhos de Deus, e há uma herança. E aqui é onde, perdoe a palavra, é depositada toda a raiva, se existe raiva santa, daqueles que conhecem a Bíblia, com esse evangelho medíocre e miserável. Esse evangelho que coloca na cabeça das pessoas que o que nós conseguimos produzir, agarinhar, trazer, investir, é isso que vale a pena. É nisso que Cristo está. Irmão, isso só pode ser do diabo. Isso nunca vai ser evangelho. Porque é óbvio que todos nós não seremos ricos. É óbvio que todos nós não teremos casas e carros e dinheiro para viajar. É óbvio que não. Como eu vou colocar na cabeça de irmãos que o Senhor está, se você conseguir isso? Se você conseguir produzir uma vida boa e abastada, é porque você é filho de Deus. Isso não pode ser evangelho. O evangelho, quanto mais para trás você for, quanto mais homens você ouvir de 40, 50, 60, 70, 90 anos atrás, você vai ouvir e ler um evangelho que o que importa é o que está em cima. Olha o hino da harpa, olha o hino do cantor cristão, olha o hino batista, olha qualquer hinário que você perceber, dos homens que cantaram e fizeram letras há 80, 90, 70 anos atrás, quando o evangelho era evangelho. Todas as fichas, todo o meu empenho, todo o meu suor, toda a minha vida precisa ser gasta, porque há algo para mim receber lá em cima. Se o Senhor nos der um refrigério, irmão, de poder comer o que gosta, de poder viajar, Deus abençoe. Se o Senhor nos der um refrigério de vez ou outra, poder comprar a roupa que quer, ou dar o presente para o filho que pediu, Deus abençoe. Amém. Mas não é nisso que consiste Jesus. Nunca foi.
Não é essa a herança que Ele nos prometeu, porque essa o ferrugem come, a traça acaba, essa se desfaz, essa murcha, vai falar lá embaixo, essa não resiste ao tempo, mas aquilo que Ele preparou não morre, não se acaba. A gente queria ter melhores palavras para explicar que herança é essa, mas o Senhor Jesus só disse que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem ainda desceu para o coração do homem. Sabe quando a gente olha assim uma paisagem bem bonita da natureza e diz: oh, coisa linda, teu olho viu? Então o que tem lá é muito melhor. Quando você escuta uma melodia linda e maravilhosa e diz: ah, que acordes maravilhosos, parece o céu. Não, está distante ainda. Porque se seu ouvido ouviu, o que tem lá é muito melhor. Essa herança o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram. E por mais que você tente desejar e imaginar, você não vai passar nem perto. Ô irmão, nós precisamos querer chegar nessa herança. Amém? Isso precisa de novo alimentar meu espírito. Isso precisa de novo motivar a nossa vida. Essa viva esperança é Cristo. E esses irmãos, ao ouvirem sobre essa herança, ele continua dizendo que ela é incorruptível, incontaminável e não pode murchar. É por isso que nós, enquanto homens e mulheres, nós não caminhamos olhando para homens. A nossa esperança não está em pregador, não está em presbitério, pastor, diácono, irmão, aquela irmã que ora, aquele irmão que sabe. Não, nossa esperança não está, porque tudo isso murcha, morre, cai, tropeça, não existe. A nossa esperança é maior, irmão. Nossa esperança está guardada em Deus, no Senhor, em Cristo. Quero que você volte. Esses irmãos estão tentando, Pedro está falando para um grupo de irmãos que estão tateando por que devemos ainda seguir esse Jesus. Por quê? O que nos faz continuar? O que nos faz congregar? É bom, irmãos, você fazer essa pergunta, eu e você. É bom que eu e você todo dia faça essa pergunta: o que me faz reunir? O que me faz ler a Bíblia? O que me faz querer ouvir um hino? Por que eu faço isso? É bom. Nós vamos já chegar aqui nessa frase maravilhosa. É bom você questionar a si mesmo: por que eu ainda faço isso? O que me motiva a vir aqui para a reunião, abrir minha Bíblia, dobrar meu joelho? O que é? É o Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos viver a sua vida cristã. A sua vida precisa ser vivida por você. Não dá para ficar olhando: ah, esse irmão do livro aqui é maravilhoso, ah, essa irmã. Não, irmão, você precisa viver a sua vida em Cristo. É ela que tem que ser vivida, com a ajuda de todos os santos, mas ela tem que ser vivida. E Pedro, no verso 5, eu peguei da NVI a primeira frase. Aí, verso 5 é assim: que mediante a fé estais, verso 5, que mediante a fé estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo. Que mediante a fé estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo. Irmãos, nós vamos juntar isso aqui daqui a pouco, mas eu quero já abrir esse parêntese. Isso tudo terá um fim. Amém? Sabe a dor que você sente hoje? A lágrima, a ansiedade, a tortura psicológica no trabalho, a ansiedade por contas a pagar,
a tristeza por não conseguir controlar a própria vida, tudo isso vai ter fim. Amém? Não é eterno. Essas lutas que nos rodeiam, essas lutas que estão dentro de nós, isso vai ter fim. Vamos chegar um dia onde não haverá tristeza, luto e nem dor, nem choro, nem doença, nem ninguém falando de ninguém. Lá só haverá o Senhor. Amém. Só o Senhor. Aqui dói. Aqui as coisas precisam ser dessa forma. Nós vamos já entender aqui um pouco mais. Aqui as coisas precisam ser dessa forma, porque o Senhor nos ama. E Ele disse para esses irmãos o seguinte: não se preocupem, porque o que é de vocês está guardado em Deus. Amém? Se acredita que alguém vai tomar da mão de Deus, vai não, irmão. Vai não. Depois que Ele disse tudo isso, no versículo 6, no Novo Testamento hebraico, grego e português, versículo 6 aqui é uma exultação. A tradução da NVI colocou assim, versículo 6: nisto exultai. Na nossa tem: em que vós grandemente vos alegrais. Mas no grego a melhor tradução seria, quando ele chega no versículo 5: você nasceu de novo, você nasceu em ressurreição, você tem uma herança, você é alguém que tem algo guardado em Deus. O versículo 6 no grego é como se Pedro dissesse assim: vocês não vão dizer nada, não, dizer glória, amém, exultai por isso. Isso precisa ser alegria nossa, exultem por causa disso. Não existe outra razão para mim, irmãos. Eu preciso entender que a razão de eu exultar está, sabe por que muitas vezes, a começar de mim, nós estamos calados e praticamente 2 ou 3 irmãos cantando, arrastando louvor nas costas, porque a maioria de nós foi vencido pela mente, pelo cansaço, vencido por achar, de novo, é o mesmo de novo. A maioria de nós foi vencido. E eu estou falando para mim, vencido. Porque bastava nos lembrar de tudo que foi lido até agora. E no versículo 6 Pedro diz: por isso exultais. É como se Pedro dissesse para nós pelo Espírito: olha, eu sei do seu problema, eu sei da sua dívida, eu sei que na sua casa não está tudo tão bem, eu sei que as coisas estão de mal para pior, eu sei tudo isso, mas pelo que eu te disse agora, exultai, cante. Irmãos, é uma guerra dentro de nós. Ou nós vamos lembrar do que ele disse, como discípulo de Emaús e essas mulheres que irmão Walter disse, e louvar e exultar, ou nós vamos nos render ao que nos afronta e nos diminui e ficar calado. Não há meio termo. E ele: exultai grandemente, ainda que agora. Está bem separado no grego, e aí está entre vírgulas. E eu quero uns 2 minutinhos parar nesse versículo, ainda que agora. Porque alguém pode falar para você algumas coisas e você diz assim: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Pedro não pode ser, o Espírito em Pedro não pode ser hipócrita ao ponto de não entender qual é a situação daqueles irmãos. Ele não é desavisado, ele sabe que aqueles irmãos estão sofrendo e em dor. Aí Pedro diz: exultai pelo que vocês ouviram, vocês são gerados, vocês têm nova herança, vocês têm a rica esperança, exultem, cantem, ainda que agora.
isso não seja claro para vocês. Por que, irmãos, deixar esse versículo de parênteses, ainda que agora, é interessante? É porque entenda, as coisas dando bem, dinheiro na conta, saúde ok, eu e minha esposa não estamos brigando, os filhos estão bem na faculdade, carro está pago, tudo maravilha, até o mundo canta. Com tudo dando certo, até o ímpio canta. Entra na minha casa, entra na minha vida, até o mion canta. O ímpio com tudo dando certo, dinheiro na conta, família bem, todo mundo com saúde, até eles cantam. O problema para nós é que o Evangelho nos cobra algo maior. O Evangelho nos cobra que importa que ainda que estejamos presos, amarrados e na peia, a nossa obrigação é cantar e exultar. Ô irmão, só o Espírito Santo para nos ajudar, porque nós não temos condição nenhuma para isso, nenhuma. Há versículos da Bíblia que nos deixam perturbados. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e injuriarem, e disserem tudo contra vós, que vocês não fizeram. Denuncie, não. Cante, exulte, porque você tem herança. E não, nós precisamos querer ao menos tocar nisso. Tocar nisso. Ó Senhor, o Evangelho do Senhor é muito alto, mas Ele deixou em nós o Espírito para que nós possamos tocar. Amém? Ele conhece essa fraqueza. Essa palavra aqui não é para te colocar para baixo, nem eu, nem para desanimar a gente, não. E Pedro não escreveu essa palavra para os irmãos ficarem chorando e se lastimando. Não, Pedro escreveu para que eles lembrassem. Ainda que a situação agora não reflita o que eu acabei de dizer, exulte, cante. Esse é o meu conselho para vocês. Aí Pedro ainda vai deixar melhor explicado pelo Espírito. Ainda que agora, sendo necessário. Imagina você sofrendo, na dor, apanhando, perdendo tudo, e a palavra do irmão chega para ti é necessário. É necessário. Pedro, tem certeza? Escreve para eles, ainda que eles estejam sofrendo na dor, esse sofrimento é necessário. Irmãos, há muito tempo, quando a gente estudou os profetas maiores, o capítulo 6 de Isaías, o 5 na verdade, o da vinha, muitos anos atrás me chamou a atenção, e a gente passou muito tempo estudando ele, e há um tempo atrás nós falamos dele lá na Pacatuba, e eu queria lembrar dele para os irmãos aqui, nesse contexto. É necessário. Porque entenda, alguém pode dizer assim, Pedro acabou de dizer para nós, o mesmo que o canto da vinha lá canta. O que é o canto da vinha? O Senhor tinha uma grande vinha, e Ele limpou as pedras, tirou os tocos, arrancou o mato, e plantou naquela terra uma excelente vide. A mesma coisa que o Senhor fez conosco. Quebrou, arrancou os tocos, limpou a terra e colocou em nós o que? Uma vida de ressurreição. Amém? Foi isso que Ele fez conosco. Nos deu vida, limpou, roçou, capinou, botou lá uma vide, e essa vide cresceu. Está aqui você hoje. Amém? Sabe qual é a maior razão de você crer que essa vide cresceu? Porque você está aqui. Quantas pessoas ficaram para trás e desistiram, nem conseguem mais reunir, mas você está aqui, firme. A vide brotou, está lá. Só que o homem lá continua, para nós entendermos o que Pedro disse. O dono da vinha olhou para a sua vinha, as uvas tudo bonitas,
como vocês, tudo com Bíblia na mão, cantando, lindo. E o dono da vinha quer saber se esse fruto é bom. A vide que eu plantei é boa, não é só boa, é uma excelente semente. Então, essa excelente semente só vai produzir um vinho bom. Foi eu que plantei. Pega essas uvas todas e joga no lagar. Lagar, entenda-se lugar de sofrimento, de ser pisado, amassado, triturado. E a tristeza, o dono da vinha, quando começou a amassar as uvas e desceu aquele mel, e ele botou o copo lá para parar, ele viu que o negócio era azeite. E ele perguntou para Israel: ô Israel, o que é que eu posso fazer por eles que eu não fiz ainda? O que é que eu posso fazer por vocês que eu não fiz ainda? E eu esperando extrair de vocês um suco bom, eu recebo azeite. Agora vamos voltar para Pedro. O que é que Pedro está dizendo para nós? Para essa igreja e para nós. Irmãos, dizer que é cristão, andar como cristão, se vestir como cristão, se apresentar como cristão, isso tudo não é problema. Nós podemos fazer tudo isso sem sermos questionados. A questão é quando o Senhor permite que essa uva seja pisada. Porque a uva no pé aparentemente é boa, mas quando pisadas, é por isso, irmão, é por isso. Uma das razões dessa mesa. Entendendo Isaías 53, o Senhor foi moído, triturado, cuspido, rejeitado pela família, pelo de fora, pelo de dentro, furado. Tudo que poderia se fazer com o homem, fizeram com o Senhor, mas extraíram do Senhor o bom vinho. Amém? Extraíram do Senhor amor, perdão. Mesmo o Senhor dizendo que tinha poder para trazer legiões de anjos, imagine, e acabar com todos ali, todos, ainda assim preferiu ficar calado. Jesus foi espremido, mas o Senhor pôde beber do Senhor um bom vinho. Amém? Então não tem muita teologia nesse versículo não. Pedro está dizendo: importa que vocês, e para nós hoje, importa que nós passemos por lutas, tribulações, sofrimentos, para que seja provado o que ele acabou de dizer, que nós nascemos de novo. Porque não é só falar. Essa herança está lá, o prêmio está lá, mas precisa ser provado se você de fato nasceu de novo. E não somos nós que vamos provar. Quem prova é o próprio Senhor. Quantos começam e não terminam? Quanto naquele, irmãos, não tenha dúvida, não tenha dúvida, quanto mais o Senhor estiver próximo de vir, quando as coisas começarem a apertar, pessoas que estavam brincando ou dizendo que eram cristãos não conseguirão ficar. Não se preocupe não. Nós temos que pedir misericórdia por nós, para que o Senhor nos guarde na sua palavra. Que Pedro olha e diz o seguinte no 6: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Quando você vai estudar depois e ver o que essa igreja estava sofrendo, aí você vê Pedro dizer um pouco contristados. Era muita peia, meu irmão, não era pouco contristado não. Mas o irmão Paulo entendeu isso de uma forma gloriosa, quando Paulo disse que não era de se comparar a herança, o peso de glória que ele tinha para receber, com a breve e momentânea tribulação que ele tinha. Então a carta de Pedro para esses irmãos
é para nós. Sabe a luta que você está passando? A dor, a tristeza, tudo isso é para te levar para Deus. Cuidado para isso não te afastar dos irmãos. Mas sofrer, se você tem recebido afronta, se você tem padecido, importa que sejais contestados. É o caminho que o Senhor tomou para nós. Versículo 6, versículo 7: para que a prova da vossa fé, amém? Tudo começa lá, quando Ele nos deu nova vida, mudou o nosso cenário, nos deu uma herança, nos fez filhos. Aí agora você diz aí para uns e para outros que você é filho de Deus, que você tem fé no Senhor. Pedro está explicando para esses irmãos que é necessário que seja provada essa fé. É necessário que as pessoas olhem para nós, irmão, muitas vezes, e digam o seguinte: como é que ele suporta? Como? Como diante de tanta dor e perseguição, ele não grita, não fala um palavrão, não esculhamba, não esbraveja? Como pode? É necessário que a fé seja provada e vista. Quantos desses irmãos que estão lendo essa carta tiveram a oportunidade de dizer não para o Senhor, mas continuavam dizendo: eu creio. E agora ele diz que essa fé precisa ser provada, como provado é o fogo. Irmãos, quer eu queira ou não, quer você queira ou não, a nossa fé está sendo provada até o dia que Ele vem. Vai ser. Como Ele prova a nossa fé? Não existe uma receita. Tem coisas que doem em mim que não doem em você. Tem coisas que doem em você que não doem em mim. Então o Senhor sabe exatamente como provar cada um de nós. Mas uma certeza existe: todos nós seremos provados. A nossa fé será provada. O Senhor não vai dar essa herança a qualquer um, só porque se emocionou e cantou, gosta do microfone. E não. Essa fé será provada. E esses irmãos agora, ao ouvir isso, eles começaram a juntar. Então a minha fé está sendo provada porque eu preciso obter a herança. É, Pedro, sim. E ele diz que essa fé é provada como ouro, pelo fogo, para que se ache louvor, honra e glória. Amém? Na revelação do Senhor. Irmãos, os irmãos gostam de falar do João da Cruz e da Madame Guyon. Normalmente esses dois irmãos são citados em pregações. João da Cruz, eu tenho 2 livretinhos dele em casa, bem simples, mas muito bom. Madame Guyon tinha um, mas tomaram para si e já não é mais. Não sei nem quem levou. Mas não foi aqui não, foi longe daqui. Mas esse, quando eu passei a vista nos 2 livros, esses irmãos tocaram em algo que poucos irmãos tocaram. Não é, os irmãos às vezes fazem chocarrice, brincadeira com esses 2 irmãos. Eles gostavam de sofrer. Não é isso. Eles conseguiram entender que o caminho do sofrimento que foi dado a eles, foi dado à igreja, foi dado a nós, ele é para produzir louvor e glória para o Senhor. Amém? Todas as vezes que você é fechado no trânsito, estando certo, esculhambando, sendo esculhambado, e você desce, abraça aquela pessoa, fala do Senhor, é dado louvor e glória ao nome do Senhor. Não é outra coisa não. Todas as vezes que provado como fogo, formos,
aqui ou lá em cima, o que será nos dado é louvor, honra e glória na revelação do Senhor. Irmãos, então eu queria que o Espírito nos dissesse que isso que está sendo dito até aqui deve ser suficiente para nós aguentarmos mais um pouco. Amanhã, hoje ainda, você vai ser enfrentado lá fora. Hoje ainda a tua alma vai ser testada. Hoje ainda a tua alma vai ser questionada. E que nessa hora o Espírito lembre a mim e a você: segura, aguente firme. Porque quando o Senhor se revelar, isso aqui vai ser transformado em louvor e glória. É isso, irmão, que nós temos que nos agarrar. Porque não tem. Ou nós revidamos, vamos para a carne, viramos irmãos carnais, batemos boca, nos estapeamos, vamos para a delegacia e pronto. Ou nós seguimos o caminho do mundo que já existe, ou tomamos o caminho da cruz que nos é apresentado. E o caminho da cruz é esse, amados. Ah, Pedro, será se o Senhor vai nos tirar dessa situação? Não. É necessário que vocês fiquem aí, nessa situação. E ao ser provados, como provado é o fogo, a vossa fé, o fruto disso seja ouro, seja glória, honra e louvor. Irmãos, eu sei que parece que hoje culto de jovem para alegrar menino, mas não é para alegrar nós que somos vai mesmo. Imagine ser recebido pelo Senhor de braços abertos e Ele abraçar e dizer assim: sede bem-vindo, bendito do meu Pai, bendita do meu Pai. Irmãos, nós temos que voltar a crer nisso, que o Senhor vai nos receber, que Ele vai se revelar para nós, e nós não queremos que Ele amarre os nossos pés. Vamos falar disso na semana que vem. E nós não queremos que Ele nos amarre, lance nas trevas exteriores e tenha vergonha de como nós vivemos aqui. Não é esse o nosso desejo. Não foi para isso que nós cremos que não perdemos a salvação. Não foi para pecar, disse Paulo aos Gálatas, que vocês ficaram livres. Mas foi para viver uma vida santa. E Madame Guion, voltamos a eles. E o nosso amado irmão João da Cruz. Eles entenderam que outros irmãos tantos, não só esses dois, eles entenderam que o caminho do sofrimento é necessário. E o versículo 8, ele coloca: ao qual, não havendo visto, aqui no versículo 8, eu dei um nomezinho para esse versículo 8, para mim eu queria dar para você, porque você pode ter ouvido até aqui assim: sim, irmão Anderson, e se nós pudéssemos dar 3 características de irmãos que quando o Senhor vier, vai achar, vai gostar deles, será se tem? Pedro deu agora, vamos lá? 3 características. Primeira, ao qual, não havendo visto, o ama. Amém? Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós amamos o Senhor. Amém? Aqueles homens ali, nenhum tinha visto o Senhor. O nosso primeiro passo é por amor. A primeira palavra que foi dita para nós foi a da cruz. Foi seu sacrifício, sua morte. Nós viemos a Ele por amor. A única razão de você aceitar sofrer é amor pelo Senhor. Não é nada mais. Amar o Senhor. Amar o Senhor mais do que a sua esposa, mais do que o seu esposo, mais do que os filhos, mais do que o teu emprego. Amar o Senhor de todo o seu coração. Ninguém quer o Senhor, mas eu quero. Meu esposo abandonou o Senhor, mas eu quero. Minha esposa não quer mais o Senhor, mas eu quero. Meus filhos desistiram do Senhor, mas eu quero. A minha família toda abriu mão do Senhor, mas eu quero. Os irmãos que reúnem em Fortaleza, ninguém quer mais o Senhor, mas eu quero. É amar o Senhor, irmão, de todo o coração. Não é por causa de ninguém, não, e nem para agradar ninguém. É porque você ama esse Senhor.
É isso que vai nos fazer sofrer e sofrer em paz e receber do Senhor honra e glória. Amar o Senhor. Isso foi que nos trouxe até aqui. Não vimos, mas amamos. O outro, havendo visto, desculpe, nós o amamos. Nós só estamos aqui porque vimos o Senhor. Amém? Mas aí Pedro coloca outra questão no meio aqui, no qual não o vendo agora. Lembra da situação? Ainda que agora, Pedro volta para ela. Pedro diz assim: olha, tudo isso que vocês têm é paz, amor, herança, longanimidade. Ainda que agora a situação é essa. Pedro volta para o mesmo assunto. Vocês estão aqui porque amam o Senhor. Todos nós que estamos aqui é porque vimos o Senhor. Eu não sei o que foi que você viu, mas você viu. Viu Ele na palavra, viu Ele no louvor. Você viu o Senhor. Só que Pedro disse: ainda que agora não vendo. Ô Pedro, eu vi ou eu não vi? Não, você viu, por isso que você está aqui. Mas amados, Pedro nos lembra que há dias, ou há momentos, em que a dor, a tristeza, a angústia é tão grande que não veremos o Senhor. Não veremos. Ele vai estar lá. E diga uma coisa: você está vendo lá uma pessoa no chicote, apanhando. Aí esses homens possivelmente poderiam até perguntar: cadê o Senhor? Cadê aquele Jesus lá que abriu as cadeias e Pedro saiu andando? Cadê? Cadê esse homem? Por que não abre a nossa? Cadê aquele homem lá que libertou tanta gente? Irmãos, eu poderia dizer que esse segundo tópico aqui é um dos mais difíceis da vida cristã. Porque quando a nossa visão está clara, o Senhor, a alegria, os irmãos, o culto, a reunião, a nossa vida vai para frente e a gente está animado vendo o Senhor. Mas dias virão para todos nós, e talvez alguns de nós estejam vivendo esses dias hoje. Você vai olhar de um lado para o outro e não vai ver o Senhor na situação. Não vê. Quantas vezes eu olhei e disse: Senhor, mas como? Está tudo fora do lugar. Me ajude a ver. Aí nós temos que voltar lá para a síndrome de Geazi, o servo de Eliseu. Terão dias que a gente só vê boleto, pecado, trevas, dor no corpo todo, angústia, chatice dentro de casa. Só vê isso, não consegue ver o Senhor em nada. Nesses dias, irmão, o Senhor precisa nos ajudar a nos acalmar e dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas creio que o Senhor está sentado no trono. Eu não sei o que está acontecendo, está tudo fora do lugar. O filho não era para estar assim, minha esposa não era para estar assada, o meu trabalho não era para estar desse jeito, o carro não era para estar assim. Eu não sei que redemoinho passou aqui, não estou entendendo nada, mas eu creio que o Senhor está no trono. E mesmo sem te ver, eu creio. Irmãos, esses irmãos são chamados a subir um degrau, e nós também. Há dias que nós não vamos ver, há versículos na Bíblia que nós não vamos entender, há textos na Bíblia que nós não vamos entender muito bem, mas eu creio, Senhor. Eu creio porque o Senhor está sentado no trono. E ele diz: não vendo agora, mas crendo. É uma das coisas mais difíceis. Imagine a sua despensa não ter nada para comer, como muitos irmãos já tiveram. Imagine você bater de porta em porta e não conseguir emprego. Tudo dando de mal para pior. E ainda assim Pedro dizer: não vendo o Senhor, mas crendo. É isso que Pedro quer desses irmãos e nós. Eu não estou vendo o Senhor, mas eu creio.
Na continuidade ele diz: vos alegrais, ó Jesus, com gozo indescritível e glorioso. Amém? Irmãos, eu sei muito bem que o que o Espírito pede aqui para nós dependemos de Deus, mas ao sermos amassados, pisados e provados, o que o Senhor espera de nós é louvor, é cântico. Que o Senhor nos ajude, porque só Ele mesmo. E tudo isso nós vamos deixar aqui para abrir uma janela para domingo que vem. E tudo isso para que é? Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aí a gente começa a partir desse versículo tocando nessa salvação da vossa alma. Que o Senhor nos ajude, porque há algo que nós não podemos esquecer diante de todo esse assunto da salvação da nossa alma. Aquele que começou essa obra vai terminar em nós. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Lembrei do versículo de Mateus 16, que versículo 21, que o Senhor diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrendo muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Sofrimento. Na verdade, a palavra de Deus diz que o Senhor foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Jesus, homem. E em 22, o Pedro chega para ele, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Muitos cristãos têm essa mentalidade: você não vai sofrer. Você não vai sofrer. Você nasceu para sofrer. Isso não vai acontecer com você. Mas está aqui, irmão. O sofrimento do Senhor Jesus, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, não se acabar, não se destruir, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. O sofrimento do nosso amado Senhor redundou em muitos frutos. Ele disse: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E lá na cruz do Calvário, de sofrimento, de dor, a pior morte que podia existir, lá o Senhor nos atraiu, ele nos matou. Nós morremos juntamente com Cristo. E Pedro reprovou o Senhor: não, isso vai acontecer com o Senhor não. Tem compaixão de ti. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, diz a Pedro: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A Bíblia está repleta desses exemplos, irmãos. Todos os irmãos sofreram, todos os apóstolos sofreram, todos os pais da igreja sofreram. Eu não conheço uma história de um cristão piedoso que não sofreu, mas a igreja atual não quer sofrer. Paulo chega para alguns e fala assim: já querem reinar sem nós? Não é verdade? Quem dera se já estivesse reinando. Nós estamos esperando o Senhor, irmãos.
E até lá iremos padecer. Não somos masoquistas. Pelo contrário, nós temos esperança. Quem quiser viver piedosamente, a Bíblia diz, vai padecer. E o nosso amado Senhor Jesus padeceu, sofreu. Ele realmente sofreu. E nessa morte, nesta dor terrível, Ele disse que nós devemos fazer isso em memória dele. Trazer a memória que nos dá esperança. Trazer a memória o seu martírio. Esse momento, que é o momento mais importante do culto, onde nós paramos um pouco e pensamos no que o Senhor Jesus fez por mim, por você, pela igreja. Por amor ao Pai, por amor a nós. É um tempo, irmãos, de nós refletirmos, meditarmos um pouco. É um momento também de você reconciliar, pedir perdão. É um momento de você adorar, agradecer. É um momento de nós celebrarmos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. É um momento. Você é um felizardo, você é uma pessoa feliz, é um bem-aventurado poder desfrutar dessa vida nova. Tem vida nova? Você pode desfrutar desse momento com o Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem se levantar na sua filazinha aqui. Espera só colocar a luva para poder servir os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Esqueci.